No Batendo Ponto de hoje, eu vou falar com o Marajá que nunca bateu ponto. Senhor Christopher Toyle, eu vou fazer você bater ponto pela primeira vez. Que história é essa? Olha, Bia, vocês me pegaram de jeito hoje. Não vai ter como, né? Vou ter que bater ponto, né? Bem, muito obrigada por estar aqui. Conte, afinal, quem é o Christopher Toyle, o Marajá. O Marajá. O Marajá foi um personagem que eu criei aí em 2022, na época em que eu estava mais envolvido com a preparação de empreendedores, justamente para trazer aquela visão de como era nos anos 80. Né? O empreendedor brasileiro, ele adora ficar reclamando. Né? Mas o ambiente de negócio é isso, porque acontece isso, acontece aquilo, mas a grande maioria das startups, grande maioria não, todas as que eu vi quebrando, elas não quebraram por causa do ambiente de negócio, elas quebraram por imperícia. Então não adianta você terceirizar a sorte, né? Que é o que eu falo sempre. Daí que veio o Marajá. Né? Mas aí, pensando aqui na jornada anterior, eu era basicamente um programador que, por acidente, eu criei uma empresa quando eu tinha 14 anos e, surpreendentemente, ela deu certo. E depois segui. Fábrica de software, CTO, startupeiro e agora eu sou o Marajá. É isso aí. Bem, eu conheci o Christopher no LinkedIn. Ele é top voice. E na OpenTal. Conta da OpenTal. A OpenTal também foi eu digo que foi uma empresa que criaram para mim, né? Porque até então ela foi criada em 2023, agosto de 2023, e o incrível era, né? Eu nunca havia pronunciado a palavra Open Talent até esse dia. Só que eu era CTO as a Service há quase 10 anos. Né? Isso foi muito natural para mim, né? Porque eu já empreendia, eu tinha a fábrica de software, e na época, o que eu percebia? Tinha uma ameaça ao meu negócio de fábrica de software, que era essa tendência de internalizar os times nas empresas. Né? Mas aí eu fiquei pensando, cara, se está ameaçando o meu negócio é porque deve ser algo bom, porque o meu negócio era bom. Então, ao invés de eu ficar aqui resistindo, acho que é melhor eu me inteirar disso. Aí me inteirei tanto que a fábrica fechou. E eu segui só como CTO as a Service até 2021, que aí eu parei, aí eu já tinha assumido conselho consultivo, também tive que lidar com equity, né? Eu nunca tive tanto papel na minha vida assim, e eu tive que aprender a lidar com isso. Né? Então, minha vida acabou sendo isso, é sempre uma transformação puxando a outra. Né? Excelente. E de transformação em transformação, qual foi o seu fracasso, ou aparente fracasso, que te transformou para que te impulsionou para o sucesso? Futuro. Teve um monte, mas acho que um foi emblemático, porque, pensa só, eu era um desenvolvedor, eu era um programador. E mesmo quando eu tinha minha fábrica de software, eu também era um programador. Né? Tudo que eu digo hoje para vocês não fazerem, eu fazia. Então, eu era dono da fábrica e eu também programava. E aí surgiu a oportunidade de ser CTO de uma health tech. E eu entrei, achei sensacional, né? Porque startup, dinheiro infinito, eu tinha todo o time que eu quisesse, a gente desenvolveu uma tecnologia sensacional e só tinha 13 usuários. Nossa. Eu falo, 750 mil reais para 13 usuários. Eu até pensei, era melhor a gente ter convidado todo mundo para um jantar num lugar caro, as pessoas ficariam mais felizes. E esse fracasso ele foi importante porque eu acreditava até então que só a tecnologia era suficiente para fazer qualquer coisa. Todo programador acha que é Deus. Né? Inclusive, eu também achava. E aí eu percebi que não adiantava. Eu tinha a melhor tecnologia da época e o produto não deu certo. Então, nesse momento, eu falei para mim mesmo, eu não vou confiar em mais nenhum CEO. E eu fui atrás de uma aceleradora, consegui entrar e eu aprendi, aí sim, a parte de negócios. Isso foi fundamental para que eu me tornasse um CTO melhor. Porque antes eu era o quê? Um super programador. É isso que eu falo muito para as pessoas hoje, né? Que não adianta você ser uma pessoa técnica de altíssimo nível se você não dominar negócio. E essa era a parte que faltava para mim. Interessante. Esse é seu fracasso favorito? Esse é o mais legal, né? Os outros são muito comuns, né? São os do dia a dia. Esses aí não tem graça. Esses são só uma distraçãozinha. Exato, já devem ter falado 200 vezes. Quando eu não sabia gerir isso, gerir aquilo, todo mundo passa pela mesma coisa. Né? Pelos mesmos erros. Nos últimos 5 anos, que nova crença, comportamento, hábito mais
agregou valor aí na sua vida? Eu acho que agora, pensando assim, os últimos 5 anos se engloba um pouquinho aí dessa época de pandemia. Então, eu tenho reduzido cada vez mais o meu tempo de trabalho. Eu era daqueles workaholic malucos, né? Tanto que eu já passei alguns dias dormindo na WeWork, né? Eu era o mendigo da WeWork, né? A pessoa me apelidou assim, que eu praticamente morava. Você ficava lá? Eu ficava. Tem dia que eu dormia, tem dia que eu deixava meu carro lá fora e às vezes ficava tanto tempo, assim... Eu ficava tanto tempo trabalhando que acabava a bateria do carro, assim. Isso não me trouxe nada de útil. E aí foi muito curioso, né? Quanto mais tempo eu tinha para mim, melhor a qualidade das minhas entregas. Então, daí que eu cheguei nesse ponto que acho que é o fundamental, do que eu compartilhei na OpenTal. OpenTal, basicamente, eu compartilhei o que eu aprendi. Que a entrega não é por hora, a entrega é por qualidade, por escala. Então, se eu estou com a minha mente descansada, com o meu corpo descansado e fortalecido, o nível de entrega que eu vou fazer ele é muito melhor. Então, foi o grande aprendizado aí dos últimos 5 anos. Por isso que a gente fala tanto da importância de tirar férias. As pessoas abrem mão das férias, vendem férias, quando, na verdade, o que a gente mais precisa é descansar, é relaxar, é ver outras coisas, viver novas experiências, ou fazer nada também. Também, né? Porque isso nos recarrega para fazer de forma muito melhor, né? E realmente, bem, eu sou OpenTal, né? Então eu super acredito que não é sobre horas, mas sim sobre valor agregado, que a nossa experiência, o nosso conhecimento nos leva a agregar, né? Exatamente. E a gente sabe que as pessoas elas foram habituadas desde cedo a serem tratadas como commodity, a matéria-prima. Então você vende horas... Você é vendido por especificação, por isso que você fica correndo atrás daquela certificação, daquele diploma, etc. Aquilo é a mesma coisa que um selo de geladeira. Se é uma geladeira A ou uma geladeira B, tanto faz. E a gente, na verdade, enquanto humano, nós temos uma combinação única de experiências, né, que você adquire na sua jornada. Na verdade, isso é o que te define. Só que quando você vai para o mercado tradicional, é natural. O mercado tradicional é um mercado de processamento de talentos. Vai pegar a especificação e vai converter em alguma coisa e uma migalhinha lá eles vão te dar de salário. Bem, isso é o futuro. Temos que acordar para ele. Quais são as recomendações ruins que você ouve aí na sua área de atuação? Porque tem um monte de recomendação que acham que é ótima, mas cá entre nós, hein? Tá cheio. Bom, primeira de todas é aquela história de que você precisa trabalhar muito. Trabalhar muito, na verdade, não implica em absolutamente nada. Inclusive, se você está trabalhando muito, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Ou está fazendo o trabalho de outra pessoa, o que é pior também. Né? Está ajudando a economia exatamente, da empresa. Exatamente. Você quer fazer isso tudo mesmo. Acho que esse é o primeiro ponto, aquele negócio, trabalhe pesado. Não, trabalhe de forma inteligente. Inclusive, as épocas em que eu trabalhei mais pesado foram as mais inúteis na minha vida. Daria na mesma se eu não tivesse me dedicado tanto. Né? O outro ponto que eu vejo muito é essa questão as importâncias de um certificado ou de outro. E o problema não é aprender. O conteúdo é importante, mas quando eu vejo que a pessoa está indo atrás de um conteúdo por causa do papel, eu vejo como que a pessoa está sendo tratada como como eu disse, né? Como uma commodity, como se fosse uma matéria-prima. Então, você está abrindo mão de algo que é valioso, que é o conhecimento, por um negocinho que você acha que vai te representar. Né? Excelente. Quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você faz para se restabelecer e voltar ao eixo? Eu ouço música, faço qualquer coisa, eu cuido dos peixes, eu tenho peixes. Né? De água doce? De água doce, o mais barato possível. O meu peixe mais caro eu paguei R$8. E eles são muito bons. Então Acho que eu gastei... Isso é incrível, né? Porque a ração é mais cara que o peixe, né? Parece aquelas BMWs velhas, né? Mas eu cuido dos peixes, eu pratico esporte. Eu sempre busco, assim... como hoje eu tenho um equilíbrio muito bom em termos de esforço e geração de valor, então eu busco sempre deixar assim, a minha mente no melhor ponto possível para fazer qualquer coisa. Para agregar valor. Exatamente. E fica aqui uma propaganda do OpenTal. Inclusive, a gente tem lá começamos o nosso programa de bem-estar, porque mesmo o Open Talent, todos nós precisamos, sim, nos preocupar com saúde física, saúde mental, porque é ela que nos deixa no ponto para maior valor
profissional, né? E isso vale para quem está acima do peso e para quem está abaixo do peso. Eu, por exemplo, eu pesava 54 quilos. E eu tive que praticar esporte, né? Para poder ter massa. Exato. Então não é esse negócio assim, às vezes o cara fala, não, mas eu tô acima do peso. Tem muito, principalmente programador, às vezes, enfim, magro demais também não é bom. Você não tem sustentação, ficar muito tempo sentado, isso aí é verdade. ruim. Excelente. Boa dica. Nos últimos 3 anos, no que você ficou craque em dizer não? Evento. Nossa, você é convidado para quantos por dia? 200 eventos. Eu só vou nos dos meus amigos. Então, a Bia me chama, eu vou. Eu prefiro eventos pequenos, tá? Evento grande eu não vou. Só vou assim, não, ok. O senhor foi pago para palestrar e se você não for, você vai tomar uma multa, vai ser preso pelo Xandão. Ok. Mas eu evito o máximo que eu posso evento grande. Eu gosto muito de eventos pequenos, inclusive para eu palestrar. Eu prefiro eventos que eu consiga interagir com as pessoas. Eu não gosto de quantidade, não. Tanto é que eu vou nos seus pequenos, nos seus grandes. Tudo bem que alguns grandes eu queria ir e não pude ir, estava viajando. Mas aí tranquilo, né? Mas os pequenos eu sempre estou. Evitou a fila. Bem, qual conselho você daria para um aluno brilhante que está saindo da faculdade e iniciando no mundo profissional? Não vou nem falar mundo corporativo, porque esse daí você olhou de um lado, de um outro prisma já para ele desde o início. Né? Eu não posso nem dar alguma opinião, porque eu nunca trabalhei numa corporação. Eu não recomendaria, porque os meus amigos, eles pelo menos, eles não estão muito felizes com isso. Mas eu diria para alguém que está se formando, ok, siga a sua vida profissional, mas invista numa atividade paralela. E atividade paralela não significa que você tem que construir uma super empresa. Se você, por exemplo, tiver um canal no YouTube, que é uma coisa que eu tenho me dedicado muito. Eu tenho me dedicado, mas não tenho nenhum vídeo ainda. Estou me dedicando ainda. Espere tá no gerúndio você? No gerúndio? Lógico. Eu tenho que testar antes. Né? Tá tudo fechadinho. Tudo fechadinho. Quero ver. Mas o que eu falo hoje, por exemplo? Se a pessoa está se formando, o mercado que ela vai enfrentar não é o mesmo que nós enfrentamos no passado. Então, não adianta ela seguir as mesmas receitas que os pais, que os primos mais velhos. Então, ok, você se formou, beleza, sim, vá atrás de um emprego, caso você não tenha como se sustentar, seus pais não consigam te sustentar, e crie uma atividade paralela, não dependa de um emprego. Na verdade, isso é o que eu fiz também, deu certo, acredito eu. Não é para depender de ninguém, nem de nada, né? Lógico, inclusive de um CNPJ, né? Tem o seu próprio, inclusive é tão fácil hoje ter um CNPJ. Qual CNPJ você tem? Nossa, tem um monte. E hoje em dia é muito fácil. E você tem, inclusive, um CNPJ para cuidar de todos. Você precisa ter todo um encadeamento. Assim, na verdade, eu não controlo especificamente isso, né? Mas acho que CNPJ é o que não falta, mas eu quero destacar essa história. Antigamente era muito difícil se abrir empresa. Você tinha que ir na junta comercial, fazer isso, fazer aquilo. Hoje você faz tudo online, então não tem desculpa para você não ter uma autonomia, não ter uma segunda atividade. Assim, ter uma única renda é a mesma coisa que estar futuramente desempregado. Isso aí. Sou a favor de multiplicidade. Isso. Qual compra de R$200 ou menos nos últimos 6 meses fez uma diferença importante na sua vida? O mouse com fio. Com fio? Com fio. Eu tenho problema com coisa muito moderna. Vocês acham que eu tenho equipamentos sensacionais, que meu carro ele é 0 km? Não. Eu gosto de coisas antigas e eu sofro muito com mouse sem fio quando acaba a bateria. E eu falei, cara, para que eu preciso de um mouse sem fio se o computador não vai se mover? Porque uma coisa que eu faço, e foi uma decisão que eu tomei há alguns anos, eu não levo mais o meu computador para nenhum lugar. O que eu tiver que trabalhar, eu trabalho no escritório. Se eu tiver que sair, eu vou sair para ver pessoas. Uau! E a partir daí eu concluí, por que eu vou então precisar de um mouse sem fio se o meu computador não vai sair daqui e a pilha acaba e você joga a pilha, você tem que descartar a pilha no lugar certo. A pessoa fala, mas compra um recarregável. Pô, me desculpe, mas o preço de um mouse de primeira linha, eu prefiro jantar em algum lugar. Então, eu comprei um mouse de R$70. Com fio. Com fio. Sensacional. Funciona, não tem problema. Nossa, cabo é a melhor coisa que existe. Quem diria? Christopher Toia, CTO as a Service de inúmeras empresas, conselheiro dizendo porque é bom o fio. Ok. Tudo certo. Você tem o hábito de presentear com livros? Sim, algumas vezes. Tem só 2 livros assim que eu então diz quais são. Normalmente costumo... Ao mesmo tempo é um presente e é um recado. Primeiro é Os Segredos da Mente Milionária.
Tá. Isso aí é Já tenho, não me presentei com ele, já tenho. Acho que quase toda pessoa lúcida já tem esse livro. Assim, é o básico do básico do básico de finanças. Eu vejo as pessoas fazerem tantas atrocidades financeiras que dá até tristeza, né? Mas como eu não sou o dono da conta, tanto faz. Antifrágil. Antifrágil, ele basicamente é um guia de como sobreviver no mundo. Estabilidade não existe. Então, você tem que estar sempre observando. E, na verdade, o antifrágil, se a gente for puxar o fundamento dele, ele conecta muito também com o Lean Startup, que é um outro livro. Esse livro eu não costumo distribuir mais, não, que é para não incentivar muito. Mas o Lean Startup, ele fala, né, que o Eric Ries, ele traz essa questão de que uma startup, uma empresa inovadora, na verdade, ele está sempre num cenário de extrema incerteza, que é o único cenário que existe. E que ele exige o quê? Né? Já adiantando. Então, eu já vou até falar qual que é o insight do livro, que aí você não precisa nem comprar. Você tem que estar em constante validação de tudo. Você tem que estar atento e validando qualquer coisa que você faça. Simples assim, pronto, economizei R$40. Muito bom. Agora, fiquei curiosa. Quando você disse não incentivar o Lean Startup, você disse que parou de dar para não incentivar o quê? Ah, sim. Então, o que acontece? Teve aquela época que virou moda você ter startup. Tá? Só que assim, primeiro ponto, as pessoas não entendem o que é uma startup. Tá? Startup é um produto financeiro, ponto. Você achou que era uma empresa? Não é. Então, assim, é um tipo de classe de empresas que visa a liquidação. Então, o que acontece? O que é liquidação? Toda startup ela precisa ganhar corpo, ela vai captar investimento e ela precisa ser vendida depois. O problema é que, nesse processo, você fica preso a diversos entregáveis além do que você... Vamos dizer, além da entrega da sua empresa. Então, o investidor passa a ser um cliente seu. Tá? E muita gente entra de gaiato nisso sem saber onde está se metendo. E aí o cara acha também que quando vender startup ele vai entregar a chave do carro e vai embora. Negativo, você ainda vai ficar mais 5 anos. Então, startup, meu amigo, é um projeto de no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. Então, se você entende isso, maravilha. Se não é isso que você quer, tem várias outras formas de você empreender em inovação sem ter que seguir esse caminho. Excelente. E para saber mais? Para saber mais é só me procurar no LinkedIn, que é o único lugar em que eu estou. Mentira, você está em outros. Eu tenho Instagram, mas ele é tão irrelevante porque só tem a minha cara. Minha cara não é muito diferente assim, né? Agora, LinkedIn é onde eu me expresso, eu escrevo, etc. Então, você me procura lá, Christopher Toia. Meu username ele é inconfundível, MarajáBR. E em breve estarei no YouTube. No YouTube eu vou... também o mesmo nickname, MarajáBR. Se você entrar lá agora, você não vai encontrar absolutamente nada. Mas já vai estar cheio. Vai estar cheio, principalmente focado em carreira de tecnologia, porque eu tenho visto, tem muita demanda, né? Eu converso muito com o desenvolvedor e eles são pessoas naturalmente interessadas em pensar diferente. Sim. Então eu falei, vou focar nesse público, até porque eu já tenho outros canais, né? A OpenTal conversa com executivos, o meu LinkedIn conversa com investidor, empreendedor, time tech, então eu gosto de setorizar bem os meus canais. Então, excelente. Se você procurar um Marajá asiático, só tem eu. Brasileiro asiático. Brasileiro asiático. E até descobri aqui nos bastidores também tem uma questão aí espanhola? Tem, o meu último sobrenome é Galindo. Eu sou espanhol. Que coisa, não imaginava. Você vê. É que o pessoal não liga muito o nome à pessoa, então deixa o Toia. Imagina você, Galindo. Zero cara de Galindo. Exatamente. Zero cara. Você vê, né? Você acredita que é a última pergunta? Que coisa. Rapidinho. Já voou, hein? Voa. Se você tivesse um baita outdoor naquela estrada maravilhosa que você gosta de passar com o seu carro bom, mas antigo, que frase você estamparia no seu outdoor? Só existe uma frase. Não terceirize a sua sorte. Adorei. Acabou, arrasou. Acabou, né? Que coisa. Cara, você bateu o ponto perfeitamente. Eu tenho o dom do CLT. Inclusive, você pode me oferecer um emprego aí. Seu primeiro emprego. Eu posso ser estagiário em algum lugar. Me contrate aqui. Eu posso tirar fotos. Gente, ele é bom, viu? Para registrar os momentos da gravação. Pelo menos eu finjo que eu estou tirando fotos boas. Vocês só vão saber se são boas. Vamos saber depois. Quer deixar algum recado final? Acho que hoje, o que eu deixaria assim de recado? Me siga nas redes sociais, questione o status quo, tenha várias fontes de renda,
e descanse, invista aí na sua saúde, que é a única coisa que vai ter para você. O único ativo que você tem é você mesmo. É isso aí, verdade. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigado, Bia.